Jair Bolsonaro cumpriu agenda no Paraná. Fala aí, Ângelo Sfayer. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, fez críticas a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, durante comício em Curitiba ontem à tarde. Atrás do petista nas pesquisas de intenção de voto, o candidato à reeleição reservou parte do discurso aos apoiadores para atacar o rival. Pela manhã, o presidente visitou Foz do Iguaçu, na região oeste do estado. Ele desembarcou na capital no início da tarde e liderou uma motociata que partiu das imediações do aeroporto Afonso Pena até a Boca Maldita, no centro de Curitiba, palco do comício. À noite, Bolsonaro jantou com empresários e representantes do agronegócio. Só uma passagem rápida aqui a respeito do dia de ontem do presidente candidato Jair Bolsonaro. Houve uma situação ali em que uma pessoa jogou uma garrafa d'água contra o presidente e uma outra garrafa de Coca-Cola. Nenhuma delas atingiu o presidente, importante que se diga, mas de acordo com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o presidente estava protegido, mas o episódio serviu sim de alerta para o reforço na segurança, em especial durante os deslocamentos em motocicletas em vias públicas. Enquanto o Bolsonaro cumpria a agenda no Paraná, Lula esteve em Manaus. Arthur Coelho. Durante discurso em Manaus, o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, prometeu respeitar a Amazônia. Diante de centenas de pessoas que participaram do comício na noite dessa quarta-feira, Lula disse que não haverá mais garimpo ilegal nesse país e não haverá mais desmatamento. Em outro momento do discurso, ele criticou o presidente Jair Bolsonaro, que quando vem a Manaus não visita as indústrias do estado e sim só faz motociatas. Ainda na agenda, o candidato visitou a fábrica da Honda no Distrito Industrial, na cidade, e o Museu da Amazônia, na Zona Norte. No local, ele e a esposa Rosângela Silva dançaram com indígenas e se reuniram com representantes de entidades ligadas à preservação do meio ambiente. Ciro Gomes participou de evento no Rio de Janeiro. Cristiano Pinho. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, volta a prometer a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior. A declaração foi dada ontem durante um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado do Rio. O objetivo seria dar à pasta metas, prazos e orçamento para trabalhar em conjunto com o Ministério da Fazenda. Não é o Ministério da Indústria e Comércio que resolve câmbio. Mas matricialmente ele vai estar junto com o ministro da Fazenda dizendo esse câmbio está desalinhado. Ele defendeu ainda a instalação de complexos industriais da saúde, do agronegócio, da defesa e do petróleo, gás e energia. Ainda ontem, Simone Tebet, do MDB, se reuniu com integrantes do Parlamento do Mercosul que vão atuar como observadores nas eleições de outubro e criticou a divulgação de fake news. Segundo ela, as fábricas de mentiras representam o maior desafio da campanha eleitoral. E parte delas é compartilhada pelo próprio presidente, ministro e órgãos oficiais. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre as conversas, o diálogo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Exército, possibilidade da realização de testes no dia da eleição. Então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre... Diga. A gente viu o Ciro ontem no Rio de Janeiro, hein? Tem candidato que parece que não quer ganhar a eleição, né? A gente até elogiou o desempenho dele no debate, ele foi muito bem na entrevista à Globo. Quem sabe vai chegar nos 2 dígitos, né? Como ele tanto sonha. Aí ontem, falando a um grupo de empresários no Rio de Janeiro, o Ciro foi lá e falou na frente do microfone, no palanque. Totalmente desnecessário. Que estava falando para pessoas preparadas, que estavam preparadas para entender o seu plano econômico, os seus projetos para indústria. E aí, no almoço com os empresários na Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, quando ele foi questionado se seria compreendido da mesma forma num outro ambiente social, né? Porque, de fato, às vezes é difícil entender o raciocínio do Ciro. Ele foi lá e cometeu um sincericídio, um sincericiro. Imagina explicar isso na favela. Ele quis fazer graça, na verdade, ali, porque assim, foi o momento em que a pessoa... Né? Muito mal. Quis fazer graça porque a pessoa falou assim, é muito interessante, muito legal ouvir essa sua explicação, né, de propostas de governo. Aí o Ciro virou pra ele e falou assim, na verdade, isso aqui é um comício, né? Tipo assim, querendo fazer o brincalhão, entendeu? Falou, isso aqui é um comício pra um público que entende do que eu tô dizendo. Imagina falar isso aqui na favela. Pois é. Tipo, Ciro...
Foi nessa de querer fazer uma brincadeirinha que ele perdeu uma eleição que poderia ter sido dele. 20 anos depois ainda tá respondendo por isso, né? 20 anos depois continua respondendo por isso, já foi até desculpado pela Patrícia Pilar. O caso deveria Já até ser... separou da mulher, né? Mas é porque virou case, né? Virou um exemplo de como você pode perder uma eleição com uma frase infeliz, porque foi mesmo uma brincadeira, foi um gracejo ali, mas muitíssimo mal colocado. E aí ele vai lá e dá uma dessas. Faz uma brincadeirinha envolvendo moradores da favela no momento que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Preconceituoso, né, gente? Preconceituoso. Lamentável, triste mesmo. Foi.